Bom dia, meus queridos. Estamos nesta semana da Páscoa, revendo e estudando os 7 brados que Jesus Cristo proferiu ali na cruz. 7 palavras Jesus falou na cruz antes de morrer. Hoje nós vamos estar estudando, analisando a 4ª palavra da cruz, uma palavra de angústia. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meus queridos, em algumas traduções nós temos a seguinte expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo ali na cruz, sendo 100% homem, sofreu as dores que nós sofreríamos se fôssemos nós que estivéssemos ali no seu lugar. E também ele sofreu as dores em sua alma, no seu emocional, porque Jesus, naquele momento, ele percebeu que ele estava ali sozinho. Ele estava ali com aqueles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, mas naquele momento ele sentiu a angústia da morte, ele sentiu aqueles momentos que antecederiam a sua morte, e ele, numa expressão de sofrimento, de muita dor e também de um desabafo, ele olha para Deus Pai Todo-Poderoso, que estava e que está nos céus. E ele se dirige ao Pai dizendo por que Deus o havia desamparado. Nós temos nesse momento, meus queridos, que analisar 2 aspectos aqui. O primeiro, nós vemos a enormidade do pecado. Ali na cruz, Jesus estava carregando a culpa do pecado, do meu pecado, do seu pecado e do pecado de toda a humanidade, daqueles que viriam a crer nele como Salvador. E também mostra o caráter desse pecado, o caráter do pecado, o salário do pecado, que é a morte. O Senhor Jesus, ele foi crucificado ao meio-dia, e na luz do Calvário tudo foi revelado em seu verdadeiro caráter. Ali a própria natureza das coisas foi plena e finalmente exibida. A nossa depravação, meus queridos, a depravação do nosso coração humano, o nosso ódio por Deus ou a nossa não atenção às coisas espirituais, às coisas de Deus, a nossa ingratidão, tudo aquilo que nós amamos mais este mundo e as coisas desse mundo, as coisas das trevas, quando nós estamos longe de Deus, do que as coisas da luz. Também ali na cruz, nós vemos, aquela preferência daquele povo que, ao ser questionado sobre quem deveriam libertar, eles preferiram libertar um pecador, uma pessoa injusta, um ladrão, ao invés do príncipe da paz, do príncipe da vida, que é Jesus. Na cruz nós vemos também o caráter do diabo, meus queridos. Sua hostilidade contra Deus, quando ali, através de Judas Iscariotes, nós percebemos que um pouco antes, quando Jesus foi entregue aos seus malfeitores, Satanás ali tocou no coração de Judas, e Judas ali entregou Jesus, traiu o seu mestre. Ele, como apóstolo, traiu o seu mestre. Também nós vemos na cruz o terrível
Preço do pecado. Qual que é o preço do pecado? O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A morte, meus queridos, é a herança do pecado. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Esse homem foi Adão. E pelo pecado, a morte. Através de Adão, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado, a morte. A morte passou para todos os homens, por isso todos nós pecamos. Se não tivesse havido pecado ali no Jardim do Éden, também não haveria morte aqui na terra. Mas o que é a morte? Aquele pavoroso silêncio, aquela situação em que o homem ali fica totalmente inerte, mas pior do que esta morte física, a nossa separação física deste mundo. O salário do pecado nos mostra a morte espiritual, a separação eterna do nosso Deus, que é fonte da nossa vida. E ali na cruz estava sendo ali manifestado esse horror da morte e o horror da morte espiritual. Jesus ali estava se sentindo desamparado, angustiado, porque naquele momento ele carregava o peso, a culpa e a dívida do pecado de toda a humanidade. Mas em contraposição ao pecado humano, a cruz também revela a santidade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que do céu, olhando para aquela cena, tinha certeza que ali estava se cumprindo o seu plano, o seu decreto pela humanidade, para nos salvar. A grande missão de Jesus, seu Filho, que se esvaziou do seu poder e veio à terra, sendo 100% homem ali naquela cruz. Jesus que viveu sem pecado aqui na terra, um homem justo como Deus conosco, mas 100% homem, levou na cruz o nosso pecado, a nossa ingratidão, a nossa indiferença para com Deus. E nós vemos na cruz a santidade de Deus. A santidade de Deus. A tragédia do Calvário, meus queridos, nos mostra como o nosso Deus, ele é justo. E sendo justo, nós poderíamos dizer para vocês, nesta manhã, a seguinte pergunta: como é que um Deus santo, santo, santo e Pai nosso que estás nos céus poderia experimentar o pecado humano? Ele não poderia. Por isso, ali na cruz, Jesus, na sua condição humana, 100% homem, sofrendo o nosso pecado, sofrendo os sofrimentos que nós deveríamos sofrer, ele morreu em nosso lugar, de forma substitutiva, levando na cruz a dívida do pecado. E naquele momento, numa fração de segundos, numa fração de tempo, Jesus ali, ele viu o pecado de toda a humanidade. E naquele momento único, Deus Pai Todo-Poderoso não poderia participar do pecado da humanidade, porque Deus é santo, santo, santo. E Jesus ali, por um momento, por uma fração de tempo, ele se fez pecado por nós. Ele morreu em nosso lugar como homem e não experimentou as dores da humanidade apenas de forma física, mas ele experimentou as dores da humanidade de forma espiritual, de forma plena. O nosso pecado, a nossa ingratidão, a nossa sujeira humana, a nossa depravação humana foi cravada naquela cruz. E naquele momento Deus Pai ali o deixou para que ele pudesse cumprir a missão. E naquele momento Jesus, abandonado pelo Pai, porque o Pai não poderia experimentar o pecado, cumpriu a gloriosa missão de nos salvar, de morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, meus queridos, ele foi abandonado pelo Pai, para que nós, que estamos aqui na terra, jamais sejamos abandonados por Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos nos ligar novamente a Deus Pai Todo-Poderoso. Basta crer em Jesus. A minha oração nesta manhã
é que você não se sinta angustiado, é que você não se sinta abandonado. Talvez você hoje esteja aí se sentindo abandonado, fragilizado pela pandemia do coronavírus. Mas pior do que a pandemia do coronavírus é a pandemia do pecado, é você se sentir separado do nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe, que você possa, nesta Páscoa, buscar a presença de Deus, entregar a sua vida para Deus cuidar. Esta é a minha oração. Amém.